Eu queria começar o episódio de hoje contando uma história que aconteceu comigo e com a minha esposa. Foi um dia em que eu cheguei em casa com um livro do professor Antônio Joaquim Severino, que é professor de educação na USP, que é intitulado Como Ler um Texto de Filosofia. É um livrinho publicado pela editora Paulus, em que ele ensina a gente a fazer uma leitura técnica de textos de filosofia. E quando eu cheguei em casa, minha esposa viu aquele livro, ela pegou, olhou para mim e disse: "Você comprou isso aqui para dar para alguém de presente?" Eu falei: "Não, é para mim mesmo, eu estava atrás desse livro há muito tempo." Ela olhou com uma cara assim de indignação para mim e falou: "Se você não aprendeu até hoje, no doutorado, a ler um texto de filosofia, não adianta tentar mais. Quanto mais com um livrinho fininho desse aqui. Desista." E a gente riu bastante, mas apesar de cômica essa situação, ela é trágica, porque tem um pressuposto na fala da minha esposa que é muito comum de que a leitura é alguma coisa natural para quem foi simplesmente alfabetizado. Alguém que aprendeu a ler tem condições de abrir qualquer livro e seguir uma leitura, como se não fosse necessário treinamento, aprendizado para poder ler textos em filosofia, teologia e qualquer área técnica do saber. Bem, então se você também não entendeu como isso é especial para nós a leitura, esse episódio foi feito para você. Seja muito bem-vindo a mais um Nitrogênio, podcast do Invisible College, uma série de encontros pensados para te ensinar a aprender. Técnicas, dicas e instruções, mas acima de tudo, as pressuposições que estão por trás do aprendizado de todo estudante, mais especificamente do estudante cristão. Como que ele vai usar os dons e o tempo que Deus deu para ele da melhor forma possível. E no episódio de hoje eu quero falar um pouco sobre leitura. E eu queria começar mostrando para vocês que, contrariando o que todo mundo acha, a leitura é uma das atividades mais complexas do ser humano. E eu poderia usar aqui vários dados da neurociência, da antropologia da educação, pesquisas contemporâneas sobre a atividade de um cérebro humano enquanto uma criança está lendo ou aprendendo a ler, mas basta você pensar em um dado teológico muito simples e óbvio para todos nós, de que o próprio Deus, quando quis se revelar a nós, ele fez isso e tomou cuidado de deixar essa revelação escrita em um livro. Foi a escolha de Deus de deixar vários livros registrados e a compilação deles é a nossa Bíblia hoje, um instrumento principal da nossa formação cristã. Isso não é um dado sem importância. Deus não escolheu uma imagem, contrariando o ditado de que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Se fosse assim, Deus então teria deixado vários quadros para nós, mas ele deixou um livro. Também o mote de evangelização de Francisco de Assis, de que pregue o evangelho se preciso use palavras, ele é muito distante dessa pressuposição de que Deus quis revelar pela palavra. Ele criou tudo pela palavra. A palavra sustenta todas as coisas. Cristo é a palavra, mas ele também revelou-se em forma escrita para nós, e isso é um dado importantíssimo. Isso faz com que a nossa teologia por trás da literatura, da leitura, seja complexa e valorize muito essa atividade. E para isso, a gente então abre um campo de investigação sobre como ler livros, como ler melhor, como aprender mais através da leitura. O clássico nessa literatura é o do Mortimer Adler, Como Ler Livros, uma leitura imprescindível para todo indivíduo, mesmo não sendo um livro especificamente cristão. Ele, como o livro do professor Antônio Joaquim Severino, Como Ler um Texto de Filosofia, é um instrumento para te ajudar a ler melhor. Mas nós temos uma opção cristã, que é o livro Lit, um guia cristão para a leitura de livros, do Tony Hayek, que é uma obra clássica para nós já, apesar de ser nova, muito importante para formar a nossa teologia literária, publicada pela editora Concílio, e você encontra ele em plataformas como The Pilgrim e diversos outros lugares, em lojas, na Amazon. É uma leitura de fácil acesso e que vai fazer com que o seu olhar sobre a importância de ler livros seja enriquecida. Ler numa cultura de imagens é uma disciplina espiritual, meus queridos. Nós não podemos ignorar o fato de como que
quando nós somos bombardeados o tempo inteiro com imagens, vídeos, músicas, a leitura se torna imprescindível para todos nós. E quando a gente fala de disciplina espiritual, aprender a aprender, eu tenho que te apresentar para vocês dicas, técnicas, formas que vão te ajudar a aproveitar melhor a sua leitura. E é isso que eu vou fazer. Claro que algumas delas foram retiradas do livro do Tony Hiking aqui, é a minha leitura base para esse episódio do podcast, mas eu também, ao longo da minha vida de estudante, eu fui desenvolvendo técnicas que me ajudaram muito a ler melhor, ler de maneira mais profissional. E eu gostaria de compartilhar essas dicas com vocês. A primeira delas, então, e é uma das mais importantes, é que vai determinar os rumos das nossas leituras, é o seguinte: escolha, determine o propósito da sua leitura. O primeiro passo que você tem que fazer quando um livro chega à sua mão ou quando você vai atrás de um livro é determine qual é o propósito daquela leitura. Ou seja, por que ler aquele livro, com qual finalidade, qual é o telos, a teleologia por trás daquilo. Eu queria citar, inclusive, o Tony Hiking sobre isso. Na página 133 do livro dele, ele fala o seguinte: olha, antes de começar a ler um livro, determine o propósito dele em sua vida. Por que você está lendo este livro? O que torna melhor do que todos os outros 10.000 que você ignorou? Ele é uma parte da sua dieta espiritual, para mudanças pessoais ou apenas uma diversão? Determinar as prioridades com clareza é essencial. E isso é verdade. Se a gente não faz uma separação do tipo de leitura que nós estamos fazendo, nós podemos gastar muito tempo com leituras superficiais ou que eram apenas para diversão e pouco tempo com leituras fundamentais na nossa formação. Então, determinar para que tipo de leitura nós vamos empregar naquele livro é fundamental. Existem livros que são livros de diversão mesmo, são livros de entretenimento, que nós podemos ler em qualquer lugar, sem muita atenção, porque é uma leitura de descanso. E esses livros, a gente pode ler literatura dessa forma, livros de espiritualidade, assim, romances, até mesmo livros técnicos, para a gente só ter mesmo um conhecimento superficial do assunto. É um tipo de leitura gostosa de ser feita, pode ser feita na rede, no banheiro, no sofá, sem muitas preocupações. Agora, existem leituras que são técnicas e que elas são importantíssimas para a nossa formação enquanto profissionais, discípulos de Cristo, e isso vai exigir de nós muito mais capacidade de apreensão, e isso vai necessitar outra atividade, outra disciplina, outro lugar para a gente estar durante aquela leitura. Então, o primeiro passo fundamental é determinar o propósito da leitura. Se você trata uma literatura de entretenimento da mesma forma como você trata a sua leitura bíblica ou a sua leitura de um texto clássico, você está errando na forma como você está lendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é você fazer um raio-x do livro. Ou seja, você determinou o propósito daquela leitura, tem o livro nas suas mãos, sabe para que ele é, agora você vai fazer um raio-x, uma leitura estrutural daquele livro, antes de ler qualquer página dele. Você vai pegar o livro e existem alguns lugares onde você passa os seus olhos que você consegue entender de que natureza é aquele livro, de que tipo é aquela leitura, que você vai saber se ela vai ou não te beneficiar para o propósito que você escolheu. Por exemplo, quando você pega um livro, a primeira coisa que você deve fazer é olhar o índice do livro, ou sumário. Qual que é a diferença, Pedro, entre índice e sumário? O sumário é quando ele aparece na frente do livro, nas primeiras páginas, e o índice é quando ele aparece no final. Geralmente os nossos livros aqui no Brasil, eles têm sumários, ou seja, quando você abre nas primeiras páginas do livro, tem as divisões dos capítulos, as subdivisões. Olhando ali, você consegue perceber quantas páginas o autor dedicou a cada um dos assuntos, como ele organizou o seu argumento, o que ele colocou primeiro, o que ele colocou depois, o que faltou naquele livro, e ali você já começa a entender melhor que livro é aquele, mesmo sem ter lido nenhuma página dele. Uma segunda coisa que você pode fazer é olhar o índice onomástico. O que é isso? Trata-se de um apêndice no livro, lá no final dos livros, em que é um índice de nomes, conceitos, palavras-chave. Alguns livros de teologia têm aquele índice de passagens bíblicas, aonde
onde elas apareceram ao longo do livro. Então você consegue ver quantas vezes o nome de João Calvino apareceu, ou o nome de Karl Barth. Você consegue ver quantas vezes a palavra cosmovisão foi usada ali naquele livro. E para que serve isso? Para você entender novamente se o autor está tratando sobre aquele tema e quem que ele está mencionando, que conceitos que ele está articulando mais ou menos. Com isso, você já consegue determinar que tipo de trabalho ele fez. Uma terceira coisa que você pode olhar na sua leitura estruturante, no seu raio-x, é olhar as referências bibliográficas. Essas também podem estar ou no final do livro ou nas notas de rodapé ao longo do livro. São os outros livros que o autor cita, as outras referências que ele usa para construir o seu argumento. Se você pega um livro que se propõe a ser um livro, uma contribuição intelectual para um determinado assunto e tem poucas referências bibliográficas, o que você já entende? Que a pesquisa para aquele livro ter sido feita foi diminuta, ela foi insuficiente, ele poderia ter lido mais, ele desconsiderou as principais traduções, as principais obras daquele assunto. Contrário senso também é verdadeiro. Se você pega um livro que ele tem uma ampla referência bibliográfica, obras lidas no seu original, em outros idiomas, alemão, francês, inglês, você vai perceber que se trata de uma leitura muito bem feita, uma pesquisa muito bem elaborada. E a partir disso, você olhando índice, sumário, índice onomástico, referências bibliográficas, é claro que as editoras também fazem parte dessa leitura estruturante. Um livro que foi publicado pela editora Vida Nova, ou um livro que foi publicado pela editora Monergismo, eles têm uma linha editorial, da mesma forma que um livro publicado pela Paulus tem outra linha editorial, e assim por diante. Depois que você fez essa determinação do propósito que você vai conduzir a sua leitura e fez uma leitura estruturante, um raio-x do livro, agora você pode determinar se você vai ler rápido ou se você vai ler devagar aquele livro, que é a terceira e última dica que eu te dou. Leia rápido e leia devagar. Por quê? Uma leitura rápida, como eu falei para vocês, é aquela leitura em que você percebeu de que natureza é o livro. O livro, o Tony Hayek, ele compara como se fossem com alimentos. A gente não come da mesma forma um bife, a gente não come da mesma forma um bife quando a gente toma um milkshake, ou então queijos e vinhos, ou então alguma comida estragada. Ele usa esses 4 exemplos, porque esse tipo de leitura vai determinar o tipo de degustação da leitura, da mesma forma que o tipo de alimento determina a degustação. Tomar um milkshake é um negócio muito tranquilo, você vai tomando e quando você vê acabou, é docinho, é fácil de engolir. Um bife vai exercer mais energia para você poder consumi-lo, você vai ter que empregar mais energia para mastigá-lo, mas também é muito gostoso. Agora, se você vai tomar queijo e vinho, se você vai comer queijo, tomar vinho, você vai precisar de um paladar muito mais refinado, você vai precisar de uma educação no seu sabor, na sua papila gustativa, para você entender que queijo é aquele, que vinho é outro. E também, se você pegar um alimento estragado, você não vai esperar tomar um copo de leite inteiro que está estragado. No primeiro gole, você já percebe que aquilo está estragado e você cospe fora. Assim são com livros. Livros diferentes exigem leituras em ritmos diferentes. Tem livro que você pode até ter sido enganado na sua leitura estruturante e do propósito que você determinou para aquele livro, e quando você abre o livro, percebe que aquilo lá é literatura estragada, é pecaminoso, não tem nada a ver com a sua fé, e você joga aquilo fora, porque pro propósito que você tinha de, por exemplo, edificar a sua fé, aquele livro não adianta. Então, não tenha medo de parar uma leitura, simplesmente abandone. Agora, se você pegar um livro de teologia refinado, muito bem escrito, é igual um queijo e um vinho também complexos, com sabores que vão precisar que você empregue mais energia para poder degustá-los. E isso vai então demandar uma leitura vagarosa. E eu queria falar um pouco sobre leituras lentas para vocês. Leituras lentas são leituras as mais importantes que nós vamos fazer na nossa vida. Existem livros que precisam ser lidos de maneira vagarosa. A gente precisa ler ele devagar. Como que é uma leitura devagar? É só mesmo ir lendo devagarzinho? Não. Uma leitura vagarosa é uma leitura que você faz com um bloco de notas do seu lado, anotando tudo que você está lendo, ou então no seu computador ligado, e você vai fazendo um fichamento, vai anotando as ideias estratégicas e as suas páginas para você poder retornar a elas quando você quiser fazer uma pesquisa.
Ou então uma leitura que você vai sendo feita e com uma caneta nas mãos para você marcar no livro, escrever nas páginas. Eu vou gravar um podcast inteiro só sobre marcação de livros, mas isso é importante nas leituras vagarosas. Você precisa ir escrevendo, fazendo resumos. Você termina um capítulo de um livro e você faz um pequeno resumo com as suas próprias palavras do conteúdo daquele capítulo. Isso vai tanto te ajudar a sedimentar aquele conhecimento, como também você anotando, mesmo que você esqueça um dia, você lembra que leu alguma coisa sobre Calvino naquele livro, mas você não lembra exatamente o que é. Você vai lá no seu resumo, você vai lá no seu fichamento e você consegue recuperar tudo, porque foi anotado com as suas palavras. Mapas mentais, você pode fazer um mapa mental do argumento que o autor conseguiu produzir naquelas páginas, e aí você, de novo, com as suas palavras, consegue ir voltando ao longo da leitura. E por fim, entenda uma coisa: livros fundamentais são livros que a gente vai precisar ler mais de uma vez. São livros que nós vamos precisar retornar a eles sempre, porque são leituras estruturantes. A gente vai uma vez, vai outra, faz anotações, tira novas ideias. Os melhores livros são livros que são feitos assim. E sabe de uma coisa, como nosso tempo é limitado, você sempre vai ter que fazer escolha de livros. Você não pode perder muito tempo com todos os livros, porque você é finito, você não vai conseguir ler tudo que você tem para ler, e simplesmente você tem que escolher o que você vai gastar suas energias. Então priorize suas leituras. Dedique-se, aprofunde em uma ou duas áreas de saber em relação à fé cristã, para que você possa contribuir no contexto em que Deus te colocou. Fazendo assim, você vai agir num outro nível de leitura. Você vai deixar de ser uma mera pessoa que foi alfabetizada e sabe decodificar as manchas pretas nas páginas brancas dos livros, e vai se tornar um leitor profissional, aprendendo as estratégias para se poder fazer uma leitura de uma maneira rigorosa e profissional. Essas eram as minhas dicas no episódio de hoje. Eu espero que você as use de maneira muito produtiva e que Deus abençoe tudo o que Ele deu nas suas mãos.